Olá, sócios do Simpol, sou o advogado Maicon, da Baratieri Advogados, assessoria jurídica do Simpol. Estou aqui com o meu colega advogado hoje. Olá, sócio, olá, sócia. Meu nome é Lucas, eu também sou advogado do Simpol, faço parte da assessoria jurídica da Baratieri. E hoje a gente está aqui, então, doutor Lucas, para comentar dois casos jurídicos que o escritório atuou e tivemos resultados muito positivos para o sócio. Então, eu gostaria, doutor Lucas, se pudesse contar em detalhes para a gente o primeiro deles? Claro. Então, era um caso bem emblemático, né? Um sócio que estava sofrendo um processo criminal, iniciou simplesmente no primeiro dia dele de policial, né? E é um caso que envolve a Covid, que de maneira rotineira a gente tem visto aí na mídia, em toda a sociedade brasileira nos últimos 2-3 anos. Em resumo, né, ele estava sendo processado pelo crime de infração de medida sanitária, o artigo 268 ali do Código Penal. E desde o primeiro momento que ele iniciou o processo na Polícia Civil, iniciou o seu trabalho na Polícia Civil, esse processo veio já junto ao seu andamento na polícia, e ele procurou a assessoria jurídica aqui do Simpol. A Baratieri Advogados já iniciou o processo de defesa dele, tanto na fase administrativa quanto na fase penal, que foi o mais complicado para a gente, pois estava imputando aí esse crime de infração de medida sanitária, que ele em tese teria desrespeitado as normas do poder público ao comparecer em uma solenidade oficial da Cadepol portando o vírus da Covid. Com isso, sofreu essa ação penal. Após ali alguns estudos feitos pelo escritório, por toda a assessoria da Baratieri Advogados, nós fizemos um estudo elaborado a respeito das possibilidades jurídicas de defesa nesse caso, e chegamos a um acordo de utilizar um instrumento que é pouco aceito pelo Poder Judiciário, né, que é um HC, né, um habeas corpus, com o intuito de trancar uma ação penal. É o que a gente chama de via estreita, né, porque a gente não pode entrar no mérito da ação penal, porque teria que analisar provas. Então optamos por isso, né, doutor Maio? Poxa, o escritório fez esse estudo elaborado com teses possíveis, e após elegemos uma tese possível, que seria a tese da competência, de quem teria competência para poder regulamentar se ele cometeu ou não crime de infração de medida sanitária. Caso os sócios e as sócias não saibam, o crime de infração de medida sanitária é uma norma penal em branco, né? Sim, sim. Trazendo para a rotina de vocês, é como se fosse um tráfico de drogas. O tráfico de drogas também é uma norma penal em branco, ou seja, não há previsão de quais são as drogas que são proibidas de serem comercializadas, utilizadas de maneira comum na sociedade, e é necessário ter uma portaria do Ministério da Saúde, nesse caso, a portaria 344, que regulamenta quais são as substâncias de uso proscrito no país. E no caso da medida sanitária, há necessidade também disso. Daí não tinha, né, doutor? Não tinha, e esse foi o ponto que nós atacamos, embora o Ministério Público tivesse entendido que havia o crime, estava fazendo a persecução penal desde o início, oferecendo todos os acordos de substituição da pena privativa de liberdade. O sócio recusou todos e nós amparamos ele em todas as suas decisões, e optamos então por essa via de habeas corpus, e impetramos o habeas corpus, pedimos uma liminar, a qual foi deferida de plano pelo juiz relator, e trancou a ação penal do sócio. Trancou a ação penal. Trancou a ação penal. E aí o fundamento era a atipicidade da conduta, né? Exatamente, foi isso, doutor. Né? Foi isso. A gente fez esse estudo, optamos pela tipicidade da conduta, foi o que atacamos, e foi acolhido esse nosso argumento, e o processo neste momento se encontra suspenso, com a possibilidade agora de se confirmar essa liminar e encerrar o processo sem mesmo qualquer audiência ou algo desse tipo. Então aqui a gente está compartilhando essa vitória com o sócio e a sócia do sindicato, para demonstrar que a Baratieri sempre está presente com o sindicato na assessoria jurídica, para prestar todo tipo de assessoria e sempre estar presente no cotidiano do policial, porque sabemos que não é um cotidiano fácil, né, doutor? Imagino. Ô, doutor, e um ponto aí que chama a atenção é que ele foi acusado, né, de estar na solenidade de posse dele, né? Exatamente. Então, primeiro dia de trabalho, suspeito de Covid, ele vai na solenidade, porque é obrigatório, né? E aí então sai de lá com um processo nas costas, já falando bem o linguajar nosso, né? Então, doutor, parabéns pela vitória, doutor Lucas, que conduziu
de frente esse caso, né, e esse HC, que o HC, como o doutor falou, é algo excepcional, mas nesse caso ele foi decisivo para trancar o procedimento criminal, né? Exatamente. Inclusive, né, a economia processual, né, a gente teríamos aí toda uma instrução, audiência, testemunhos para serem ouvidos, alegações finais, e o processo já se encerrou, e o sócio, claro, sempre vai ser o maior beneficiário disso, pelo fato de, a gente sabe que é um peso responder uma ação penal, não é algo fácil, e é para isso que nós estamos aqui, para sempre estar prestando esse tipo de assessoria. E não somente isso, né? A gente também tem outros casos que a gente acompanha de perto, né? Inclusive o Dr. Michael tem um outro caso para poder passar a todos. Você poderia explicar para a gente, doutor? Claro, doutor. Meu caso também ele foi bem emblemático. A gente acompanhou de perto a situação. Dessa vez é uma sócia. Ela, assim que se formou na Cadepal, doutor Lucas, ela foi colocada na CPP de Chapecó. Então, sem experiência, na época a estrutura da secretaria era muito precária, tinha pouco efetivo, e por conta desse contexto todo, a sócia passou a ser envolvida em questões de extravio de fiança. Então, a PF com fiança extraviada, o auto de infração do adolescente também, e a partir daí, então, passaram a ter diversos procedimentos contra ela. PAD, sindicância na corregedoria, teve inquérito do Ministério Público também, doutor, inclusive ação de improbidade, né? E desde o início, desde 2018, ela procurou o apoio do Simpol, a gente começou a defesa nesses vários procedimentos que tinham. Felizmente, de lá para cá, a gente conseguiu arquivar diversos PADs, sindicâncias, sob o fundamento de que ela, né, não tinha estrutura, não tinha experiência para atuar naquela função. E, na verdade, muitas das fianças que diziam estar extraviadas nem estavam em caixas mal acondicionadas dentro da própria CPP. Então vejam como era a situação precária da sócia na época e ela estava sendo processada e demandada diversas vezes por conta disso. Então a gente veio acompanhando e conseguimos em diversos casos comprovar que ela não teve culpa nisso e jamais se apropriou de qualquer valor e etc e tal. Até inclusive um dos pontos que a gente considerou assim, mais constrangedor para a sócia, doutor Lucas, foi quando abriram um inquérito policial, daí o delegado de Chapecó abriu um inquérito policial contra ela, inclusive pediu a quebra de sigilo fiscal contra ela e contra o marido, então foi bem constrangedor. Felizmente, ao longo do inquérito, a gente fez toda a defesa, fez o acompanhamento, fizemos as petições e foi provado então que não havia nada de irregular, não havia peculato, não havia apropriação de fiança, e sim esses extravios, em alguns casos que ocorreram, outros nem ocorreram, como eu falei antes, estavam em caixas da CPP, comprovaram então que não havia culpa da sócia e muito menos do marido dela, né? Exatamente. Que também foi incluído nessa situação constrangedora. Então o delegado aí representou pelo arquivamento desse inquérito, o Ministério Público concordou e o Judiciário também. Então foi um grande avanço para a gente, porque era um processo que perturbava muito a sócia, incomodava muito e com razão, né? A pessoa tem um inquérito policial, ficar mal perante seus colegas, né? A sócia comentava pra gente, doutor Lucas, que ela recebia as intimações da corregedoria na delegacia. Complicado. Então, às vezes, um colega tomava conhecimento e acabava constrangendo mais ainda. Então, a gente conseguiu, fomos revertendo essas situações, terminamos aí com esse procedimento emblemático do inquérito que foi arquivado. E agora, né, possivelmente, o sindicato vai estar à disposição da sócia aí para entrar com as ações de reparação de indenização por danos morais, né? Porque ela ficou durante todos esses anos sofrendo esses constrangimentos em processos, ações que no fim das contas não acabaram em arquivamento, né? Acabaram em arquivamento porque ficou comprovada a situação dela. Então a gente vai estar à disposição para os danos morais. E não somente isso, né, doutor? O senhor, ao relatar isso, né, a gente percebe que há uma omissão estatal também, né? Porque como se coloca, eu imagino que o Chapecó é uma cidade grande, referência no meio oeste, colocar uma pessoa novata, sem qualquer tipo de auxílio pessoal ou de estrutura, para poder conduzir todos esses procedimentos que eu imagino que deveriam ser muito volumosos, né? Exatamente, doutor Lucas. Ficou provado ali nos procedimentos que não existia estrutura física adequada, efetivo pessoal muito menos, e naquela época, 2015, 2016, a questão das fianças tinha que ser manual, você precisava pegar o valor da fiança no envelope, né, os senhores vão saber o que eu estou falando, e levar até o fórum para que daí o fórum cadastrasse aquele dinheiro no respectivo processo criminal. Hoje em dia a gente já vê que é de forma eletrônica, online, então
o policial tem muito menos contato com esse dinheiro, né? Na época era tudo manual, então o que também ajudou a dar bastante volume nessa confusão. Que bom então, doutor, a gente fica feliz então que tivemos mais um desfecho favorável nesse sentido, né? A assessoria atuou, funcionou e agora mais um sócio, mais uma sócia aí feliz com a atuação desse corpo jurídico que nós temos aqui. A gente está sempre em QAP, né, como a gente costuma falar, né, doutor Lucas, para o sócio nas questões de improbidade, criminal, e o sindicato também dá um apoio maior que isso, né, nas questões funcionais, impetrar ações judiciais, então o sócio está sempre podendo contar aí com o jurídico do sindicato.